Olá, amigos! Hoje eu vou levar vocês para Gana, um país onde tradições e modernidade se entrelaçam em uma dança surpreendente, como dois parceiros em um casamento. Sabe, quando ouvi falar de Gana pela primeira vez, minha cabeça se encheu de imagens, tecidos vibrantes, mercados movimentados e rostos sorridentes dos habitantes locais. E se eu disser que este país não apenas surpreende com sua riqueza cultural, mas também guarda inúmeras histórias que podem impressionar até os viajantes mais experientes? Por exemplo, um dos fatos: Gana foi um dos pontos-chave na Rota dos Elefantes, uma rota comercial que ligava a África Ocidental à Europa e à Ásia. Em Gana, você pode sentir o sopro da história em cada canto, desde antigas fortificações até cidades contemporâneas. Aqui você encontrará não apenas praias pitorescas, mas também uma cultura rica que vale a pena explorar. Os moradores terão prazer em compartilhar suas histórias e eu prometo que, após ouvir seus relatos, você com certeza irá querer voltar. Neste vídeo, vou contar 15 fatos interessantes sobre Gana que não irão deixá-lo indiferente. Prepare-se para uma viagem a um mundo onde as tradições se encontram com o presente e cada dia traz algo novo. Como você sabe, Gana não é apenas um país bonito com tecidos vibrantes e pessoas sorridentes. É também a primeira nação da África que conseguiu se libertar das correntes do colonialismo. Pense nisso. No dia 6 de março de 1957, Gana proclamou sua independência. Esse evento foi um verdadeiro marco, como se alguém finalmente tivesse puxado a corda e a cortina que escondia a tão esperada liberdade se levantasse. O país se tornou um símbolo de esperança para outras nações africanas que também sonhavam com a independência. Inspiradas pelo exemplo ganense, muitas nações iniciaram suas próprias lutas pela liberdade. Sempre admirei como Gana conseguiu se tornar um farol para outros, como aquele farol brilhante em um mar escuro. E agora, ao caminhar pelas ruas de Accra, sinto vontade de olhar nos olhos dos habitantes locais e perguntar a eles como é fazer parte de uma evolução histórica tão importante. A história de Gana não é apenas um conjunto de fatos, é um testemunho vivo do desejo de liberdade que permeia a cultura e a vida cotidiana. Sempre que ouço sobre isso, sinto um arrepio, pois é a história de pessoas que não tiveram medo de mudar seu destino. Vamos nos aprofundar nesse mundo fascinante e descobrir mais sobre como a história de Gana continua a inspirar até hoje. Quando falamos sobre Gana, não podemos deixar de mencionar a origem desse nome sonoro. A moderna Gana recebeu seu nome do antigo Império de Gana, que prosperou do século VI ao XIII. Imagine só, naquela época, nas terras que hoje correspondem ao norte, nos atuais Mali e Mauritânia, a vida fervilhava. Esse império era um verdadeiro centro de comércio, cultura e poder, e sua capital, Kanga, atraía mercadores de todos os cantos do mundo. A mudança do nome do país em homenagem a esse poderoso império tornou-se um símbolo da identidade nacional, uma espécie de bom e velho, com um toque vibrante de modernidade. É como se alguém decidisse resgatar uma velha, mas amada canção para tocar no rádio, e de repente ela voltasse a soar nos seus fones de ouvido, despertando nostalgia e orgulho. Sempre acreditei que essas renomeações não são apenas uma homenagem à história, mas também uma poderosa maneira de lembrar ao povo sobre suas raízes. Gana, como muitos outros países africanos, busca sua identidade em seu rico patrimônio cultural, e esse nome tornou-se uma espécie de âncora que mantém o país à tona em um mar turbulento de globalização. Portanto, ao caminhar pelas ruas de Accra, lembre-se de que cada nome, cada rua, pode contar sua própria história. E nessa história, o lugar do antigo império é essencial, pois ainda inspira a geração contemporânea. Não posso deixar de compartilhar com vocês um detalhe incrível que torna Gana ainda mais única. É o Lago Volta. Sim, você não ouviu errado. Não se trata apenas de um corpo d'água, mas do maior reservatório artificial do planeta. Sua área é de cerca de 8.502 quilômetros quadrados. É como se você espalhasse 10 mil campos de futebol pelo chão. E imagine essa linha costeira, mais de 4.800 quilômetros.
Parece um verdadeiro passeio marítimo, não é mesmo? O Lago Volta foi criado graças à represa de Akosombo, que, a propósito, não apenas fornece eletricidade para Gana, mas se tornou um verdadeiro imã para turistas. Sempre acreditei que tais conquistas de engenharia não são apenas sobre cultura, mas também sobre como a humanidade se adapta e utiliza a natureza a seu favor. E quando você está à beira desse grande reservatório, sente-se como um pequeno elemento de algo muito maior. Os moradores locais, aliás, não apenas admiram a paisagem, eles usam ativamente o lago para pesca e agricultura. Então, quando você estiver lá, não deixe de visitar o mercado, onde pode encontrar peixes fresquíssimos e outras delícias pescadas diretamente dessas águas. O Lago Volta não é apenas um corpo d'água, é um verdadeiro ecossistema que respira, vive e surpreende. Você sabia que Gana tem o apelido merecido de Costa do Ouro? Sim, sim, não é à toa, pois o país se orgulha de suas reservas de ouro. Na verdade, Gana é o segundo maior produtor de ouro na África, ficando atrás apenas da África do Sul. E no cenário mundial, está entre os 10 melhores. Isso não é apenas uma estatística, mas uma realidade que impacta a vida dos habitantes locais. Sempre achei que o ouro não é apenas um metal precioso, mas um símbolo de riqueza e prosperidade. E para Gana, isso é especialmente verdadeiro. A economia do país depende em grande parte da mineração de ouro, e não me surpreenderia se em algum momento você encontrasse pessoas discutindo algo como tempos áureos em seus negócios. Quando falamos sobre minas de ouro, imagine os mineradores como modernos buscadores de aventuras descendo ao fundo da terra, sinceramente esperando encontrar aquele filão de ouro. Eu, é claro, não sou minerador, mas sempre tive interesse em observar como as pessoas trabalham com tanta paixão e esperança. E se você visitar Gana, não deixe de perguntar como realmente acontece o processo de extração de ouro. E talvez você encontre moradores locais que contarão isso com orgulho. O ouro aqui não é apenas um metal brilhante, é toda uma história entrelaçada na trama cultural do país e definitivamente vale a pena conhecê-la. O cacau em Gana não é apenas uma iguaria, é a verdadeira base da economia do país. E acredite, isso deve ser levado a sério. Você sabia que Gana ocupa a segunda posição no mundo em produção de cacau, ficando atrás apenas da Costa do Marfim? E não são apenas números, é a vida real de milhares de agricultores locais. Imagine como eles saem todas as manhãs para suas plantações, onde se erguem árvores aromáticas carregadas de frutos que se tornarão a base do seu chocolate favorito. Sim, esses pequenos grãos que muitos de nós só vemos em doces são responsáveis por cerca de 30% da receita de exportação do país. Não é apenas um negócio, é todo um ecossistema onde pequenos agricultores desempenham um papel fundamental, preservando métodos tradicionais de cultivo. E como você deve imaginar, isso também vem com suas dificuldades. Sempre fiquei impressionado com o fato de que apenas alguns grãos de cacau podem se transformar não apenas em uma fonte de renda, mas também em um motivo de orgulho para diversas famílias. E quando você estiver saboreando um chocolate, lembre-se de que por trás de cada barra está o trabalho e a paixão das pessoas que laboram nessas plantações. Gana é uma verdadeira fábrica de chocolate do mundo. E se você tiver a oportunidade de experimentar os chocolates locais, feitos com grãos de cacau frescos, não perca essa chance. Pois não é apenas um doce, é um pedaço da alma de um país onde chocolate e cultura se entrelaçam em uma doce unidade. Falando sobre Gana, não podemos deixar de lado sua incrível linguagem simbólica, o Adinkra. Esses símbolos tradicionais não são apenas imagens bonitas, mas verdadeiras mensagens filosóficas que transmitem ideias profundas e valores do povo Akan. Imagine que cada um desses sinais, seja em tecidos, joias ou arquitetura, carrega consigo uma história inteira que pode falar sobre vida, amor e até mesmo sobre Deus. Por exemplo, o símbolo Gyenyame, que pode ser traduzido como a onipotência de Deus, nos lembra que, por mais difícil que a vida seja, sempre há uma força superior nos guiando adiante. Já o Sankofa é o símbolo da importância do passado, que nos ensina a aprender com nossos erros.
Não é uma boa ideia para aqueles que, como eu, às vezes esquecem de suas próprias tolices, certo? E claro, o Duenimen, símbolo de força e humildade. Ele nos lembra que ser forte é ótimo, mas é importante não esquecer da modéstia. Esses símbolos continuam relevantes no design contemporâneo. Podemos vê-los em roupas, acessórios e até na decoração. Eles se tornaram não apenas parte da cultura, mas um elemento importante da identidade dos ganenses modernos. Então, da próxima vez que você estiver admirando belos tecidos ou joias, reflita sobre o que esses vibrantes desenhos realmente significam. É uma riqueza do patrimônio cultural que vale a pena não apenas ver, mas entender e sentir. Se você pensou que o Adinkra era tudo o que Gana tinha a oferecer em termos de símbolos culturais, prepare-se para se surpreender. Vamos falar sobre o traje nacional Kente. Não é apenas um tecido vibrante, mas um verdadeiro orgulho da cultura ganense. Olhe só para esses padrões. Cada cor e cada linha tem seu significado, como se a própria história estivesse entrelaçada em cada centímetro. Por exemplo, o ouro simboliza riqueza e prosperidade, enquanto o preto representa maturidade e força. Todo esse caleidoscópio de cores e formas conta sobre tradições, crenças e até mesmo sobre status sociais. Antigamente, o quente era usado apenas por reis e nobres. Então, se você algum dia encontrar alguém vestindo quente, saiba que não é apenas uma escolha de moda. É uma história inteira que agora está disponível a todos. Hoje em dia, o quente pode ser visto não apenas em eventos formais, mas também na vestimenta cotidiana, acessórios e até mesmo em casamentos. Isso sim é versatilidade. Na verdade, muitos designers contemporâneos se inspiram nesses tecidos e criam peças completamente únicas que podem facilmente enriquecer qualquer guarda-roupa. Portanto, se você decidir levar um pedaço de Gana com você, não deixe de visitar uma loja que venda tecidos quente e pense sobre qual história você quer contar com essa peça vibrante. E agora vamos falar sobre os tambores falantes, que não são apenas instrumentos musicais, mas verdadeiros mestres da comunicação. Essas magníficas criações são feitas de madeira e pele e servem como um elo entre as aldeias, transmitindo mensagens a distâncias onde a voz já não é ouvida. Imagine-se sentado em uma aldeia, enquanto seu amigo está em outra, e em vez de enviar uma mensagem de texto ou fazer uma ligação, você simplesmente bate no tambor. E não apenas bate, mas imita a tonalidade da língua local. Cada golpe, cada ritmo, é como letras do alfabeto que se juntam para formar frases inteiras. Por exemplo, um ritmo pode significar venha para a festa, enquanto o outro pode significar perigo, salve-se e assim por diante. É realmente surpreendente como uma forma de arte tão simples pode estar tão profundamente ligada à cultura e à comunicação. Embora no mundo moderno estejamos acostumados com a tecnologia, esses tambores ainda encontram seu lugar nos palcos, onde jovens músicos criam novas melodias, mantendo ao mesmo tempo as tradições antigas em seu som. Não se surpreenda se no próximo concerto você ouvir ritmos que lhe lembram as antigas aldeias de Gana. Isso não é apenas música, é uma história viva que continua a ressoar, apesar do rápido ritmo da modernidade. Portanto, quando estiver em Gana, preste atenção a esses instrumentos únicos. Talvez eles lhe contem sua própria história. Imagine-se no coração de Gana, na cidade de Kumasi, onde se desenrola o maior mercado a céu aberto da África Ocidental, o mercado de Kejetia. Aqui não se trata apenas de vender produtos, é uma verdadeira vida pulsante repleta de cores, sons e aromas. Ao percorrer as ruas estreitas, você encontrará tudo, desde frutas e vegetais frescos até peças artesanais únicas, criadas pelas mãos de mestres locais. Lembro-me de uma vez em que me deparei com uma barraca cheia de vibrantes tecidos quente, que pareciam ter saltado diretamente de um conto de fadas. Cada pedaço de tecido era como uma história à parte, impregnada de cultura e tradições. Mas o mercado de Quejetia não é apenas um lugar para compras. É o centro do comércio local e da vida social. Aqui, as pessoas se encontram, trocam notícias e simplesmente desfrutam da vida. Se você quer sentir o pulso de Kumasi, é aqui que você deve estar.
E não se esqueça de que não é apenas um mercado, mas sim uma verdadeira ecossistema, onde cada produto e cada rosto tem sua história única. Portanto, se decidir visitar este incrível mercado, prepare-se para ser completamente absorvido por ele, e você não vai querer sair até experimentar tudo que ele possui, tudo que ele tem a oferecer. O futebol em Gana não é apenas um jogo, é uma verdadeira religião. E se você algum dia estiver aqui, entenderá isso imediatamente. Em cada canto do país, desde as ruas movimentadas de Kumasi até as tranquilas aldeias, as conversas sobre os Estrelas Negras, a seleção nacional de futebol, ecoam com a mesma frequência que os sons dos vendedores ambulantes. Essa equipe não é apenas uma das mais fortes da África, ela se tornou um símbolo de orgulho e unidade para muitos ganenses. 4 vezes campeões da Copa Africana de Nações, os Estrelas Negras lembram de cada partida, cada derrota e cada vitória como se fossem páginas importantes de sua história. Estive no estádio durante um dos jogos e não foi apenas futebol, mas uma verdadeira apresentação, com bandeiras, trajes vibrantes e os gritos dos torcedores se fundindo em uma única sinfonia de apoio. Mas isso não é tudo. Nas Copas do Mundo, os Estrelas Negras também não hesitaram em mostrar suas habilidades. Lembro-me de como, em 2010, eles causaram um verdadeiro alvoroço ao chegarem às quartas de final. Cada jogo é uma oportunidade para o país demonstrar sua força e paixão por este esporte. Portanto, se você quiser entender o que significa ser ganense, basta assistir a uma partida com os Estrelas Negras e sentirá o coração pulsar desta incrível nação. Você sabe o que me impressionou em Gana? Com certeza, a hospitalidade dos habitantes locais. Honestamente, até hoje não consigo esquecer como, ao caminhar pela rua, eu ouvia sorrisos e gritos de Aquaba, que significa bem-vindo, e soa como uma melodia que instantaneamente levanta o ânimo. Aqui em Gana, isso não é apenas uma saudação, é uma verdadeira filosofia, onde cada convidado é quase um membro da família. Não importa de onde você vem e quanto tempo planeja ficar, os ganenses ficam genuinamente felizes em vê-lo em seu país. Imagine, você entra em um pequeno restaurante e é recebido como se tivesse chegado ao aniversário do melhor amigo. E logo lhe oferecem um prato típico local. Sim, é assim que acontece. A hospitalidade aqui não é apenas uma tendência, é parte do caráter nacional embutida na cultura. Eles têm até uma tradição de receber os convidados com água e sal, simbolizando pureza e aconchego. Eu me lembro de uma vez em que fui convidado para a casa de uma família local. Esperava um simples chá e biscoitos, mas em vez disso, me ofereceram pratos incríveis com sabores intensos que explodiram minhas papilas gustativas. E claro, não faltaram dança e risadas. Você já viu como as pessoas podem se unir na dança, mesmo se encontrando pela primeira vez? Essa é a magia de Gana. Então, se você quer ver como a amizade e a hospitalidade podem mudar sua percepção do mundo, simplesmente dê uma passada em Gana e você entenderá que aqui realmente se alegra com cada pessoa que cruza o limiar. O Parque Nacional Cacum é um lugar que merece uma menção especial, pois oferece uma experiência única que fica na memória por muito tempo. Imagine-se caminhando por uma ponte suspensa de 350 metros de comprimento, enquanto, abaixo de você, se despliega uma deslumbrante floresta tropical. A altura da ponte atinge 30 metros e, para ser sincero, não é apenas um passeio, é uma verdadeira dose de adrenalina. Lembro-me de estar nessa ponte e, olhando para baixo, pensar que eu deveria simplesmente relaxar e aproveitar a vista, em vez de me preocupar que, se eu caísse, essa seria a última aventura da minha lista. Mas voltemos à beleza. De lá de cima, você tem a chance de avistar animais selvagens e plantas raras que, à primeira vista, parecem existir apenas nos livros de biologia. Aqui, em Cacum, a diversidade da vida é de tirar o fôlego, desde aves coloridas até plantas exóticas que parecem ter vindo de outro planeta. E se você pensa que é apenas mais um parque com árvores bonitinhas, está muito enganado. Este é um lugar onde a natureza fala sua própria língua aí. Acredite, ela não hesita em mostrar seu lado mais deslumbrante. Se você tiver a oportunidade,
não deixe de visitar este parque, especialmente se gosta de atividades ao ar livre e não se importa em sentir um frio na barriga enquanto caminha por essa ponte impressionante. Cancún não é apenas sobre a natureza, é sobre como é importante valorizar cada momento passado em lugares tão incríveis. Falando sobre Gana, não podemos deixar de mencionar como sua capital mudou ao longo do tempo. Sabe, não é apenas uma questão de onde alocar o governo, é uma verdadeira drama histórico. Sim, a capital de Gana foi transferida 3 vezes, e isso não é apenas um jogo de puxa-puxa. A moderna Accra se tornou a capital em 1877 e desde então não tem intenção de desistir. Mas antes que Accra conquistasse seus louros, o governo de Gana dividia seu destino entre Cape Coast e Sekondi. Cape Coast, por exemplo, era um verdadeiro centro de comércio, enquanto Sekondi, com sua localização estratégica, atraía a atenção de muitos. As razões para a mudança da capital foram bastante pragmáticas. Accra oferecia melhores oportunidades para desenvolvimento e defesa, especialmente no contexto dos conflitos coloniais. E hoje, vemos Accra como uma metrópole moderna, repleta de vida, cultura e, claro, engarrafamentos intermináveis. Esta cidade não é apenas um centro administrativo, mas um verdadeiro coquetel cultural, onde se encontram tradições de diferentes povos misturando-se às tendências contemporâneas. Em Accra, você pode mergulhar no mundo da arte, música e gastronomia, e se tiver sorte, talvez até encontre festivais de rua que farão seu coração acelerar. Portanto, se você quer sentir o pulso de Gana, não deixe de visitar Accra. Ela é simplesmente efervescente, cheia de energia e história que não deixarão você indiferente. Quando se fala sobre a cultura de Gana, fico sempre impressionado com quão diversificada e multifacetada ela é. Aqui, neste país, existem mais de 100 grupos étnicos e cada um deles é como um universo separado, com suas próprias línguas e tradições. É como um grande quebra-cabeça cultural, onde cada peça é única e importante. Por exemplo, o Zacan, com suas ricas tradições e festivais vibrantes, os Ewa, conhecidos por sua arte de dança, os Ga Adangme, com sua história fascinante, e os Gurma e Moshi Dagbomba, que trazem seus elementos únicos para esse colorido coquetel. Quando me deparei pela primeira vez com essa diversidade, foi como abrir um novo capítulo em um livro sobre a experiência humana. Lembro-me de ter encontrado moradores locais que, com orgulho, contavam sobre seus costumes e tradições, e isso era como mergulhar em uma história viva. A preservação da diversidade cultural aqui realmente importa, e as comunidades locais se esforçam para transmitir seus costumes de geração em geração. Portanto, se você quiser entender Gana, não perca a oportunidade de interagir com os locais e aprender sobre sua cultura. Não se trata apenas de um passeio turístico, mas de uma verdadeira expedição cultural que permitirá que você veja o mundo pelos olhos deles e sinta como a história e as tradições continuam vivas em cada canto deste país incrível. Quando penso em Gana, não me vem à mente apenas pessoas incríveis e suas tradições, mas também os festivais vibrantes e coloridos que, na essência, são verdadeiros festivais da vida. Um dos mais impressionantes é o Festival Romovo, celebrado pelo povo Ga. Este evento não é apenas uma oportunidade para a diversão, mas uma verdadeira sinfonia de alegria dedicada à colheita. Imagine só, as ruas se enchem com os sons de instrumentos tradicionais, enquanto os moradores, vestidos em trajes coloridos, dançam como se o mundo ao seu redor tivesse parado. E logo me recordo do festival Aquaba, que os Akan celebram como o ano novo de seu calendário tradicional. É como se você pudesse, em um único dia, vivenciar todas as alegrias e tristezas que se acumularam ao longo do ano. E não podemos esquecer da culinária local. É simplesmente divina. De pratos aromáticos a doces saborosos, cada mordida é uma história à parte sobre a cultura. E claro, não podemos deixar de lado as artesanato. Nos festivais é possível ver mestres criando obras-primas bem diante dos seus olhos. Esses momentos são como pinceladas vibrantes em uma tela,
que tornam Gana tão única. Sempre me surpreendi com como a música e a dança podem contar uma história inteira, e cada festival é uma prova viva desse fato. Se você algum dia estiver em Gana durante um desses festivais, prepare-se, pois será difícil ficar parado. Seus pés vão querer dançar. Gana não é apenas um país, é um verdadeiro caleidoscópio de culturas deslumbrantes e maravilhas naturais que podem fascinar até mesmo o viajante mais exigente. Se você está pensando para onde ir na próxima vez, lembre-se de seus festivais incríveis, tradições vibrantes e, claro, da gastronomia, que irá agradar até os paladares mais exigentes. Todos esses elementos criam um mosaico único onde história, arte e emoções humanas se entrelaçam. Eu diria que Gana não é apenas um ponto no mapa, mas sim um verdadeiro livro vivo, onde cada página está repleta de histórias fascinantes e cada canto tem sua própria narrativa. Pense bem, onde mais você conseguiria ver uma combinação tão rica de tradições e modernidade como aqui? Portanto, se você gostou desta viagem por Gana, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder novas aventuras. Dê um like se você gostou deste vídeo e comente quais momentos de Gana mais te surpreenderam. Vamos discutir isso nos comentários e sonhar juntos com novas viagens.